bem-vindos à Cidade Fantasma. Mais um episódio aí pra gente curtir, espero que vocês gostem. Esse trabalho está sendo feito com muito carinho mesmo. Mas antes, eu preciso falar de quem está nos apoiando. E sim, eu estou falando do Fiote Clebox, que tem nos apoiado, tem nos dado dicas, né? Tá lado a lado aqui nos ajudando, né? Então, depois eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem em contato com ele. Ele tem um trabalho incrível de games, conserta computadores, tem todo um trabalho bacana aí que ele desenvolve, né? Então, você tem um game parado aí, ele tuna esse seu game, coloca mais de 10 mil jogos de diversas plataformas, Super NES, Nintendinho, Master System, enfim, Mami, Arcade, whatever. É um monte um montão de games disponível para você no seu game aí que de repente estava empoeirando, parado aí, né? Então, já sabe, Fiote Clebox, fera, entre em contato e vai te atender com excelência. Gente, sem delongas, vamos ao episódio que está incrível hoje. Agora sim, galera, voltamos! Estou muito feliz aqui hoje, né? Estou aqui com meu pai, que sempre contou histórias de fantasmas. É um barato isso, porque desde pequeno eu escuto história de fantasmas das duas famílias, né? Então é bacana por isso. Esse foi um dos motivos que eu quis montar o Cidade Fantasma, que eu queria mostrar pra galera as coisas que eu sempre ouvi, entende, pai? E aí é uma honra estar aqui com você e também poder chamá-lo de Hunter junto comigo, mais um caçador aí. A gente vai a campo, a gente vai pesquisar, a gente vai querer documentar, né? E é isso, vou passar a palavra para esse rapazinho experiente aqui que veio somar ao nosso time aí. Boa noite, galera. Eu venho aqui para dizer algumas das histórias, na história que eu presenciei. Não foi história que eu ouvi em algum almanaque, alguma coisa assim. Eu presenciei essa história. Quero deixar claro que eu não sou aquele medroso de fantasma, não. Porém, respeito muito. Isso é importante. Nasci no interior, na roça, num lugar muito ermos, né? E aonde essas histórias... Ferve, né? Ferve. Isso daí lá forma rodinha de amigos para ouvir a história. Às vezes passamos... Na fogueira. Na fogueira. Na fogueira você vai presença. A gente vai falar sobre a fogueira também. Da Bahia, Caculé. Então eu vivi nesse ambiente onde se ouvia muita história. Eu estava sempre por perto dessas histórias, mas eu também... Então, por isso eu nunca tive muito medo disso. Né? Para dizer a verdade para vocês, hoje eu tenho um pouco mais de medo que eu tinha antes. Olha aí, novidade. Quando a gente vem para a cidade, né, a gente está aqui acostumado com claridade, essas coisas todas, tudo. Sempre tem alguém por perto, né? Mas a hora que você está lá no sertão sozinho, nas encruzilhadas, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Quero ver o cara que fala que é muito corajoso ir lá passar numa encruzilhada, principalmente naquelas encruzilhadas que tem cruzes. Ali. Aí, criança chorando. Daí ele ouve tudo que às vezes nem está existindo, mas ele é tão corajoso que ouve tudo isso daí. Então, eu sei disso daí, tá? Agora, eu já passei uns momentos meio difícil, mas... Cabuloso, né? Foi cabuloso mesmo. E a gente separou aqui, fizemos uma pauta para já... Todas essas histórias aí que ele já teve acesso, que ele vivenciou. Sim. Acho que das histórias aqui que a gente vai contar, acho que só tem uma lá de Andradas que não vivenciou, né, pai? Do lobisomem. Tem história de lobisomem. Eu não sei se essa história vai entrar já nesse episódio, porque é tanta história e talvez eu divida em duas partes esse vídeo. Vai depender aí do tempo, né? Então vai vir muita coisa, gente. Muita coisa mesmo, né, pai? De Andradas, uma história eu vivenciei. Tá?
Essa história eu Tá, vivenciei. mas 2 histórias eu não vivenciei, mas eu sei da história que me contaram. maravilha. Então, quero deixar isso bem claro, né, para, né, dizer, Sim, não, sim, então, sim. aqui eu vivenciei, eu provo que eu vivenciei, isso daí foi, depois era uma meia-noite, pouco. Mas segura aí, vamos por parte. Como diria Jack o Estripador, vamos por parte. Que horrível essa frase. Bom, pai, você pode nos contar sobre a primeira vez que encontrou um fantasma na estrada? Que história é essa? Conta aí como que foi essa experiência, o que você sentiu naquele momento. E onde foi, né? Foi Paraná, isso daí? Na verdade, aconteceu uma vez algo estranho, muito estranho. Eu era muito criança ainda. Eu tinha Quantos anos? uns 9 anos, 10 anos. Uhum. Nós fomos na casa de um padrinho meu, Uhum. que chamava-se Arlindo Maiostre, Maiostre. e o pai dele chamava-se Alberto Maiostre, que era compadre do meu pai. Uhum. E o filho dele, o Arlindo Maiostre, ele era meu padrinho. Sim. Né? E nós fomos na casa dele, que morava um pouco distante, uns 5 quilômetros a pé. Mas a gente ia cortando os caminhos, né? Porque no interior tem muito foi cortar caminho, né? Sim. Então a gente passava pelas pinguelas, atravessava passos. E o que é pinguela? Pinguela é num riozinho, você coloca ali um pau ali, atravessa por cima daquele pau ali, é uma pinguela. Tá? Ah, tá. Tipo pra você não pisar ali na... Na água, atravessar o rio, uma árvore cai, aquilo transforma-se em uma pinguela. Isso É uma mini ponte. Então a gente passava por ali e tal. E nós íamos passar, isso era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Eu me lembro que o sol estava se pondo, né? Eu acredito que seja esse horário, né? Sim. A hora que nós fomos atravessar um sítio, que era um pasto, né? Era um pasto de um homem chamado João Leiteiro. João Leiteiro porque ele vendia leite na cidade, né? Naquela época ia de carroça vender o leite. Arrumava nos tambores lá, colocava o leite e ia para a cidade, e a pessoa trazia um litro. As pessoas traziam um litro e ele despejava lá, e ele chamava de Leiteiro, o Joãozinho Leiteiro. E nós íamos atravessar por esse pasto dele, e já do outro lado era um sítiozinho que meu pai tinha, né? Um sítio pequeno, mas era um sítio. E ali cortava um caminho danado, né? Porque se não fosse por ali, tinha que subir a estrada dela de cima e tal. Na hora que eu fui atravessar, entrasse no pasto, tinha um mato ali, tinha cerca, depois desse matinho, ouvi um gemido muito feio. Mas era um gemido assim de alguém assim, coisa horrorosa. Nunca tinha visto. Eu levei aquele susto, aquele impacto, né? Voltei assim para trás. Meu finado pai colocou a mão nas minhas costas assim e olhou, fez um sinal assim. E o Rô tinha moral, né? Ele era muito corajoso. Muito corajoso. Eu acho que era corajoso. Meu finado pai era 1000 vezes mais corajoso que eu. Uhum. Ele era muito. Ele chegava a ser ignorante. Tanto corajoso que ele era. Então, ele pôs a mão no meu ombro, puxou para trás, e na hora que ele foi entrar assim para ver, deu outro gemido, mais forte ainda. Daí ele pegou na minha mão, vamos por lá, e deu a volta. Não, ele não passou. Não passou. Ele deve ter percebido ali alguma presença, né, pai? Eu acredito que ele não queria me expor. Se ele estivesse sozinho, ele passaria. Passaria de boa. Não sei se... Como eu estava com uma criança... né? Talvez ele não quis, mas sozinho ele passaria. Você vê que aqui é a família de Hunters, né? Eu não sou o mais corajoso aí. Então, meu avô era corajoso, o seu Gino aqui é corajoso, mas eu sou curioso, vamos dizer assim. E aí você deu a volta, Demos a volta. Para dar essa volta, deve ter crescido ali... Isso que cidade foi isso aí? Em Guaporema. Guaporema, Paraná, isso? No Paraná. No Paraná. No norte do Paraná. Você lembra que estrada que era?
Ó, naquela época não tinha, a gente não, 9 anos, né? Mas é uma cidade que fica entre Rondon e Paraíso do Norte. Indo daqui, sentido, passa por Guaporema. A gente indo daqui para lá, Maringá, Mandaguaçu, Nova Esperança. Depois vem Paranavaí, depois vem Rondon, Paraíso do Norte, depois vem Guaporema. Se alguém tiver aí, é Guaporema? Guaporema. Se alguém de Guaporema estiver assistindo, ou alguém conheça alguém da cidade que tem alguma história relativa a esse barulho que se escuta na estradinha lá, deixa um comentário aí, escreve aí que vai ter um barato essa troca aí de ideias, de informação. Né? Então foi Guaporema aí. Guaporema teve esse episódio, tem os outros que eu vou relatar ainda, de lá também, da cidade. Ah, de Guaporema. De Guaporema. Legal. Guaporema, segura que eu vou para a próxima pergunta já, que vamos lá, vamos ver aqui o que você tem mais aí para contar. Vamos lá para a próxima pergunta aqui para o seu Gino. Nos fale sobre o incidente com o fantasma no puleiro. Como você descobriu a presença desse fantasma e qual foi a sua reação? E aonde que foi? Conta um pouco pra gente. Então, o meu finado pai, ele é mineiro, né? E a gente morávamos lá no Guaporema, no Paraná, e ele, uma vez por ano, ou dois anos, coisa assim, ele vinha para Minas Gerais, na região de Poços de Caldas, que o parente dele era dali. E nessa época, ele estava viajando para Minas Gerais. Okay. E estava só eu. O vô era de Andradas, é isso? Não, ele era da região de Poços de Caldas. Milho Verde, aquela região ali, Poços de Caldas. São Pedro de Caldas, Andradas já fica dessa serra, sai Andradas. E então, ele estava viajando, né, para Minas, e estava só eu, a mãe e meus irmãos mais velhos, né? O Ademar, a Maria, e eu era, e os eram mais novinhos, só tínhamos essa. Acho que era só essa pessoa, nossos irmãos, né? 4, 5, por aí. E daí, uma certa hora, não era tarde da noite tanto, não, acho que eu diria que talvez umas 10h30, 11 horas, se fosse. E eu me deu vontade doido de fazer xixi. E tinha um puleiro na frente da cozinha, assim, na porta da cozinha, um pouco uns 5 metros. O que é um puleiro? O puleiro é um lugar que eles colocam umas armações de madeira, era uma história de madeira, porque ela mais cortava aquelas árvores lá fazia um puleiro para as galinhas subir. Por quê? Ah, tá. Porque tinha muito bicho no mato, raposa, que ela pegava. Aí fechava as galinhas. É tipo fuga das galinhas. As galinhas ficavam lá em cima e as raposas elas vinham. Só que quando a raposa vinha, as galinhas já começavam a perceber, elas começam a cacarejar lá, tal, e já começa, então, geralmente os cachorros também já sabiam, né? Sim, já tinha essa coisa de atacar, né? Então, então fazia isso daí para livrar. Então as galinhas ficavam lá nesse puleiro, né? E vai que nessa noite, eu dei vontade de fazer um xixi, rapaz, daquela tal, né? Distraidamente, né? Fui lá, abri a porta, tal, como costuma. E lá não tem luz elétrica, é candeeiro, né? Aquela famosa lamparina, sim, que é a querosene, aquela coisa e tal, né? Então, quando eu saí na porta, assim, achei muito estranho, porque estava claro o puleiro. Claro? Claro. E já era escuro? Já era, mas lá faz que é escuro, quando é escuro. Meu Deus. Quando eu abri a porta assim, que eu vi uma figura muito grande, um negócio esquisito, sentado no puleiro como se fosse uma galinha lá. Nossa, imagina um... Mas assim, era translúcido e tal? Não, é uma imagem assim,
esquisita, horrorosa, assim. Mas Parecia uma enorme de um macaco, assim, daquela era uma criatura? Era uma criatura. Não era um fantasma, era uma criatura. Era Isso está lembrando o que o André contou no primeiro episódio, né? Era, Do Duende Verde, que também acho que era uma criatura. estava lá em cima do puleiro. Que tamanho, pai? Rapaz, eu tinha ele estava assim, agachado, não estava em pé, agachado. Mas ele estava agachado, assim, E era grande. grande, estava mais de 1 metro de altura, achando que ele agachado. Assim, Agachado. agachado, estava agachado ali. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu parei, voltei e tornei a olhar, sabe aquela coisa de você. Daí ainda olhou. Você não acredita que você acabou de ver. Viu aquela paralisia do Chaves, pai? Rapaz, eu tinha acho que 9 anos, mais ou menos, né? O susto foi grande. Eu vou dizer para você que E era feio. eu senti um negócio aqui assim no peito, né? Eu levei Aquele susto, né? não, um susto danado. Daí voltei assim, nada mais, falei, foi? O que aconteceu? Daí eu nem sabia pronunciar, nem sabia falar o que estava acontecendo. Daí ela vem, traz água para tomar essas coisas todas. Que foi? Eu gaguejava para falar. Não conseguia nem falar. Tinha um homem no puleiro, tinha um homem lá no puleiro, sentado no puleiro. Mas qual que um homem no puleiro? Daí minha mãe ficou apavorada porque ela estava sozinha, só ela e nós, crianças. E a avó foi ver. Ela fechou, foi a porta, não queria nem saber. Ela falou, vamos trancar tudo aqui, vamos trancar tudo aqui. E daí, meu finado pai tinha uma espingarda, cartucheira 12, lá. Minha mãe nunca soube atirar coisa do tipo, né? Mas a avó. Mas ela, eu sei que ela guardou a gente lá e ficou de prontidão ali. Nós dormimos, crianças nós dormimos, né? Mas parece-me que a minha mãe não conseguiu dormir naquela noite. Era. Mas de vigilante, assim, alguma coisa. Porque a gente estava sozinho. Como é o nome da cidade? Em Guaporema. Guaporema. No sítio. Lá. Aqui novamente, né? Como a gente vai contar várias histórias, Guaporema, se tiver alguém aí que tenha visto alguma criatura, algo do tipo, deixa comentado aí, porque pode ser que seja algo que surge ali na cidade, né? Fala alguma coisa aí, escreve nos comentários aí. E antes da gente ir para a próxima pergunta, vou pedir um imenso favor para vocês. Se inscreve no canal. A gente tem uma quantidade bem grande de pessoas que assistem e até por assistir devem gostar do conteúdo, só que não são inscritos no canal. Então aproveita e se inscreve aí, não custa nada. Dá uma curtida, comenta aí o que você achou. A gente está tentando melhorar a cada episódio aí, tá bom? Bom, vou para a terceira pergunta aqui, para tá no roteiro aqui pra gente, vai ficando cada vez mais doido o negócio. E essa história do pé de café em Diabrado, conta pra gente, porque assim, eu sempre ouvi essa história e eu aprendi com meu pai o seguinte: o pai trabalhava ali na plantação de café, né? E muitas vezes, né, pai, você relatou que era de madrugada ali, congelante puxando o café, né? Isso. E você sempre falou para mim essa história do pé de café endiabrado, porque é o seguinte: o café, ele não dobra até o chão. Se dobrar até o chão, quebra, né? Mas eu vou deixar o Hunter aqui mais experiente contar para vocês aí. Conta aí, pai, como é que foi esse lance aí? Isso foi também na cidade? Foi na cidade de Guaporema também. Guaporema. Guaporema tem coisa aí. Tem mais coisas aí. Guaporema assombrada. Se alguém souber de mais coisas aí, por favor, comente. Vamos lá. Na cidade do interior, naquela época, faz muito tempo que eu não moro na roça, no sertão, então não sei como que é hoje lá, né? Mas naquela época havia muito bailinhos, que faziam baile lá no sítio, na casa de um. E a gente acabava sabendo dessa história, né? Eu era ainda novo nessa época, e daí nós fomos a um baile. Lá tem Guaporema, ela é dividida assim, a cidade, a gente
tem um rio lá que chama Conceição, tem um rio que chama-se Água do Rato, então tem esse tipo né? Então a gente quer falar de uma região e fala lá no Conceição. E esse lugar aí era no Conceição, tá? No Conceição, é um bairro. Esse riozinho era um córrego, não era? Era um córrego, e ele corria em direção ao rio Ivaí, que é um rio maior, lá na região que é depois que passa entre Rio, Paraíso Norte e Mirador, parece. Uhum. Então ela foi lá num bairro, lá num tal de Conceição, que era na roça lá. Eu era mais um pirralho, né, na verdade. Você tinha quantos anos? Eu não me lembro, mas eu tinha uns 13. 13 anos. E daí, né, a região era só cafezal. Existia algum pasto aqui, outro ali, mas era, caracteristicamente, era uma região de cafezais. Tinha muito café, plantava-se muito café. Né? Muito café. E ela foi voltando do bairro, lá todo mundo, né? Conversei e tal, uma turminha, né? Vocês estavam voltando em quantas pessoas? Acho que uns quatro pessoas. Quatro pessoas presenciaram. Era eu, meu irmão, mais umas 2 pessoas que eu me lembro. Aham. E nós estávamos voltando, e daí, um pouco, sentimos uma espécie de um vendaval. O clima ali já ficou mais gelado? Como é que foi? Ficou um negócio meio estranho. Um pânico, assim, né? Quando você está indo assim e de repente um negócio acontece, você sabe de onde vem aquilo? Sim, sim. Você não sabe de onde veio. Uma espécie de vendaval, mas foi só que aquele pano de vendaval, mas não tinha vento. Não tinha vento. E daí um pé de café lá, esquisito, só ele se movia. O resto estava ventando, mas... Não estava ventando. Foi só aquela sensação de ser... Peraí. Você teve uma sensação como se fosse um vendaval, como se fosse mas não era um vendaval, estava sem vento nenhum. Sem vento nenhum. Caraca, Só estava ventando aquele pé de café. Só no pé de café? Só no pé de café. Daí, Nossa! Daí todo mundo lá assustado pra cá e tal. Isso deve ser vento, mas vento da onde? Até houve uma pequena discussão entre o pessoal lá, eu era mais novinho, né? Não tinha muito o que ficar falando ali, mas eu só estava assustado com a coisa. Mas ele não falar que era vento, daí chegou a ser complicado. Mas como que pode ser vento? Não é vento, porque os outros pés de café não estão se mexendo, né? O pé de café é lá do outro. Só aquele. Que horas era isso? Isso era bem mais de meia-noite, era mais ou menos 2 horas. Nossa! É um horário ali daí que acontece muita coisa. Daí aconteceu outro. Aí começamos a pensar, a pessoa ia afastando, ficou afastado. Não teve ninguém afastando. Ninguém quis. Que é isso? Não era um pessoal. Mas ficou frio na hora? Porque assim, geralmente quando tem essas aparições... É uma sensação, né? Dá aquela sensação. Mas a sensação do medo era tão grande que eu acho que nem frio sentiu. Sim. Mas daí começamos falando, não, vamos se afastar daqui. Isso aí não é coisa desse mundo, não. Não, tem coisa estranha aí. Daí, por quê? Daí a pessoa mais velha lá, né, falou assim, porque onde já se viu um pé de café dobrar até o chão, ponta a ponta, porque no Paraná, pé de café é muito alto, sabe? Sim. Grandão. Os pés de café, tem lugar que tem pé de café que 3 metros de altura é alto, bem alto. Você precisa, para colher o pé de café, você precisa de uma escada. Isso acontece muito lá. Dobrava e até o chão vergava aquilo ali. E voltava. Daí a turma se assustou, mas quando a pessoa falou assim, ele está vergando até o chão, não tem como um pé de café vergar todo mundo, não quebra. Aí o medo pegou todo mundo. Aí nós todos, com aquela firma, né? Sabe quando você não vai... Ele continua lá nos movimentos. Daí você não sai, você não quer... Você não avança? Não, você não quer ficar para trás, mas não tem aquele que quer ficar o último. Quer ser o primeiro. Vai que aparece a assombração atrás, né? Vai, dá para até qualquer coisinha, já levava um susto, aquela coisa toda. Caraca. E na frente tinha uma encruzilhada. O susto foi assim, nada. E chegou naquela encruzilhada. Aquela encruzilhada, muita gente falava que ali, aí era só ouvir falar que ali ia ter.
E quem mora no interior não gosta de encruzilhada. Quem mora na roça, sim, encruzilhada é um lugar que não. Para passar por aquela encruzilhada, Tem que ter coragem. não, aí nós desviamos daquela encruzilhada, e passar bem por longe assim, e passamos, não aconteceu nada. Medo nosso, que nós tínhamos bastante. Daí, vamos para casa. Daí acabou ali, acabou. Agora, quando chegou em casa, meu irmão contou, no meu final com essa história, o velho ficou bravo. Ficou? Falei pra você ficar sem, mas falou um monte. Você não fica sem por aí. O vô já sabia, né? O vô já estava ligado já, né? Mas tem isso não. Daí ele fala, cavalo não tem chifre, mas se você tá procurando, você não te encontra. Você não encontra. Essa é uma verdade, essa é uma verdade. Então, esse episódio aí ficou assim. Eu fico imaginando, pai, se o vô estivesse vivo hoje e ele pudesse contar essas histórias, seria um negócio louco, né? Ele devia ter história pra Ele caramba. também tinha umas histórias, a história da mula sem cabeça do bicho. Ele que contou essa história para nós. Foi ele que contava essa história, né? A gente vai falar sobre essa história. Tá aqui na listinha, né? Então, Tá bom. Bom, vamos avançar aqui. Antes de avançar, eu preciso contar uma história. A gente vai falar de Caculé, Bahia, porque tem histórias lá que eu vivenciei, mas este camarada aqui, a Bahia, tem muitas cancelas entre as estradas que demarcam ali as propriedades. E é natural ter as cancelas ali. Só que, assim, não é que nem você tá andando na rua e tem um poste de energia, cara. A sua luz é a sua luz interior e a lua. Aí, quem que vai descer para abrir a cancela? Vai ver na situação. Minha mãe, eu não vou. Minha irmã, eu tô fora. Aí meu pai, vai você, Fá. Meu pai me chama de Fá. Vai você. Não, vai lá, é rápido. É só abrir, eu vou colocar o carro na frente e você fecha e eu pego e você entra no carro. Aí eu falei, tá bom. Foi. Abri a cancela. Me lembro como se fosse hoje. Vai vendo. E a maldade é grande. A maldade é grande porque é o seguinte. Eu abri a cancela, bicho, mas um breu. Um medo. Eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, né? o lugar era sinistroso. Sinistroso e tinha encruzilhada ali perto. E na frente tinha um cruzeirinho. E tinha um cruzeirinho que você escutava ali, criança chorando ali, né? Tinha esses relatos lá em Caculé, nas estradinhas. E aí, o que aconteceu? O que o cara fez? Eu fui abrir, em vez de ele andar um pouquinho e parar o carro, não. Ele avançou com tudo para frente e desligou e apagou o carro. Eu fiquei num desespero. Saí correndo assim e não via nada, porque ficou tudo escuro. Um medo. Vocês não fazem. Eu entrei no carro, porque quando. Não foi na primeira tentativa de entrar no carro. Quando eu entrei no carro, ele acelerava. Né? Não foi? E aí eu fiquei no terror, porque ali tinha a história. A gente vai falar isso do bicho gritador. Bicho gritador, quem é de Caculé sabe dessa história. E tanta visagem, a gente vai falar sobre isso. Mas eu entrei no carro, fiz a reza, viu, gente? Eu xinguei tudo que é. Esse moleque vai virar homem hoje. Foi feia a coisa. Foi feia a coisa, viu? Pelo amor de Deus. Bom, vamos continuar aqui, né? Depois de contar essa situação terrível, deprimente aí da minha vida. Eu nunca me esqueci. Vamos agora para um negócio que eu vou te falar. Essa história foi heavy metal, aconteceu no apartamento, né pai? Vamos falar ali do fantasma no batente da porta. É uma história. Você dorme na sua cama com um travesseiro ou com 2? Já começa por aí, né? E aí você já explica essa lenda aí. Que acho que foi o Pedro que te falou
Foi alguém? Não. Teve alguém que contou, Essa mas foi punk. Minha mãe tinha sido a mãe tinha sido internada, e aí o pai estava dormindo em casa sozinho. Eu fiquei na casa dos meus avós, né? Do vô Pedro e da avó Nela. E, bicho, meu pai voltou para casa sozinho e aconteceu esse caos aí. Mas eu vou deixar ele contar aí para vocês tirarem suas conclusões. Vai lá. Então, esse episódio aconteceu dentro da casa que eu moro até hoje, tá? Não aconteceu em um galpão lá no sítio, não. Aconteceu aonde eu moro, um apartamento que eu moro até Urbano, é uma parada urbana. lá do Arthur Alves. O que acontece é o seguinte, meus filhos eram pequenos, né? 6, 7 anos por aí. E daí eu sempre vinha, ia na casa da Dona Manuela buscar vocês lá, né? Levava para casa, ele dormia para ficar perto de vocês. No outro dia de manhã eu levava vocês para outra vez. E isso aí ia trabalhar. Daí eu ia trabalhar. Isso era todos os dias acontecia. Só que a mãe estava internada com uma cirurgia. Exato. Mas, exatamente aí. Quando foi nessa época aí, sua mãe esteve internada em uma cirurgia que foi quase uma semana. Uma semana. E daí que eu sempre fazia a mesma coisa, levava você lá e ia buscar. Tá? Mas daí, um dia, eu cheguei lá tal, e estava meio atrasado, fiquei lá um pouquinho atrasado, e daí minha sogra pediu para mim deixar vocês ficarem lá. Porque já estava tarde e tal, e eu achei por bem deixar mesmo, porque no outro dia eu tinha que levar cedo lá, então eu já dormia um pouquinho mais e de lá eu ia para o serviço. O seu objetivo de dormir mais não... Exatamente. Não, daí, tudo bem. Cheguei em casa, como de costume, tá? Guardei o carro, o garagem, subi o apartamento, acendi a luz, assisti um pouco de TV ainda, fiquei lá assistindo um pouquinho, falei, agora vou dormir. Eu não consigo dormir com a luz acesa, eu apago as luzes. Apago as luzes. A mulher às vezes tem briga, ela gosta de claridade, eu gosto de escuro. Se eu vou dormir, para que eu quero claridade? Hein? Escuro. Sim. Eu sempre gostei de dormir no escuro. Mas naquela noite, começou um negócio estranho. Meu Deus. Caiu. É como se tivesse caído. Arrepiando. Como se tivesse caído algum talher na cozinha, tipo garfo, colher. Mas, deixa eu te perguntar um negócio antes. Você lembra se o clima ficou mais frio, mais gelado? Não. Porque isso tem relação com as aparições, né? Tem relação, mas nessa hora que você vê um negócio desse, você nem sabe se... Não, mas quando caiu o talher, você não sente uma mudança na atmosfera do âmbito do quarto. Você sente uma friagem no corpo, sim, por causa do medo. Por causa do medo. Deu aquele friozinho, quando fala... Frio na barriga. Deu aquele frio na barriga, e isso daí dá. Tá? Quando eu vi aquele talher na cozinha, eu parei, fiquei assim pensando, mas, pô. Aí, levantei, fui lá, olhei, tinha talher nenhum no chão. Tinha nada no chão ali, nada, tá, tudo perfeito que estava lá. Fui lá pro quarto, olhei para lá, olhei para cá, tal, nada. Peguei. Acho que deve ter sido algum vizinho que caiu, alguma coisa lá, né? E de repente, voltei para a cama, paguei as luzes, não vou dormir. Daqui a pouco, o mesmo barulho, talheres na cozinha. Mas o prato caiu, quebrou. Eu falei, eu pensei assim, eu acho que ali que deve ter saído lá do hospital, teve alta, e tá me trolando, tá me sacaneando, né? Eu cheguei pensando nisso. Ela deve estar me sacaneando, né? Ela que saiu, teve alta do hospital, não me falou nada. A pegadinha do malandro. Tá com pegadinha pra cima de mim, né? E naquela época tinha mesmo esse negócio de pegadinha lá, né? Que vocês não falaram. E volanda, né? Daí, eu peguei e levantei. Aí fui na cozinha, olhei atrás da geladeira, abri porta do armário do quarto lado ali e tal, nada. Olhei debaixo da cama, nada. Fui no banheiro, atrás da máquina lavar, nada. Procurei por todo lugar possível e impossível de encontrar, e nada.
Daí eu gelei. Daí foi ter alguma coisa estranha. Daí eu gelei no negócio. Fiquei assim, então, como pode? Foi, não pode. Calma lá, tem alguma coisa estranha. Alguma coisa não tá muito boa, né? Daí eu voltei pra cama, só que dessa vez deixei a luz ligada. Eu acabei de deitar. Daí, os travesseiros eu deitei. De repente vi uma coisa esquisita, assim, uma sensação horrorosa. Não sei de onde vinha aquela coisa. Uma sensação estranha, sabe você? Parece que tem alguma coisa ali. Você sabe que tem alguma coisa ali, mas você não via. Você não está conseguindo explicar ainda o que está acontecendo. Não, parece que a ficha não. Você sabia que tinha uma. E o corpo chegou a arrepiar, pai? Arrepiava o corpo, arrepiava até o pelo parede arrepiar. Daí fiquei olhando assim. Batendo na porta. Parece que a porta começou a dar uma tremida assim. E eu fixei ali, né? Fixei na porta. Daí a pouco, ó, eu vi assim, ó, eu tô até olhando aquele morcego ali, ó. É o meu Batman. É. A impressão que era uma coisa daquilo assim, abrindo a porta por cima assim, ó. Com a mão, assim, uma mão peluda assim, ó. Abrindo, pessoa, o tamanho de uma porta da pessoa. E a porta se abriu, entreabriu, não abriu toda, ela ficou entreaberta. E eu vi aquele espantalho. Daí você tá ali, era uma figura demoníaca ali na frente. Lugar preso ali, né? Sem, você não tinha para onde ir. Você não tinha para onde ir. Mas como é que foi? Primeiro foi a mão aparecendo. A mão foi tocando assim, né? E a porta foi abrindo. Nossa, cara. Você viu aquele ranger da porta? Sim, sim. Daí a porta rangeu. Daí eu como falo, assim, eu não sou o cara de ficar correndo no primeiro impacto, né? Mas nesse dia eu vou te contar, se eu tivesse impacto, tinha que correr. Daí abriu assim a porta, assim, né? Eu vi a mão lá em cima. Nossa, que terrorizante. Daí foi abrindo assim a porta, assim, ó, né? A porta, assim. Daí, quando eu me posicionei, assim, levantando assim, né? Sabe quando você vai assim, você não sabe se vai para frente, vai para trás assim, mas para trás tem a cabeceira, né? E a parede também não dá. Daí eu peguei, parecia. Mas peraí, mas apareceu a cabeça. Parecia um monstro. Lembrava o quê, assim? Você não consegue determinar o que era aquilo. Você sabe que é um estranho. Você não consegue, é um homem. Você não consegue dizer, você sabe? Que cor ele tinha? Que cor ele tinha? Escura, cor escura, assim. E uma imagem peluda, coisa estranha, horrorosa, assim, né? Então, e daí, eu falei, isso não é coisa desse. Daí foi aonde, né, eu voltei para espécie de religiosidade, né? É lógico que nesse dia eu fiquei nervoso, enxiguei, errei. Porque ficou mais curioso, Confesso que eu errei. Tenho xingado. Vai assustar, mas falei um monte, perdão, a expressão eu falei. Mas logo me toquei, né? Daí eu falei assim, olha, se for do bem, pode aparecer que eu estou aqui, vamos conversar. Se é isso a sua intenção. Agora, se não for do bem, por licença, dá licença. Daí eu peguei e rezei. Um credo. Rezei assim, eu me lembro que eu rezei algo, porque daí veio em mim, que era uma alma penada, porque antigamente os antigos falavam muito isso, né? Se falava muito isso, de pessoas que estavam penando e eles estavam aqui. E eles, uma vez... Não sabia que tinha morrido, né? Uma vez uma pessoa falou que um senhor lá, que mexia com um negócio de benzimento, essas coisas, né? Disse que essas almas penadas, elas aparecem pra gente, mas elas têm mais medo da gente do que a gente delas. Mas esse bichão que apareceu na... Esse aí não... Mas quando... Por quê? Porque essas almas penadas têm medo que a gente
ou condena mais ainda do que eles já estão condenados. Mas aí você não acredita que eu não entro nesse mérito, porque eu não sei, né? Então, não Entendi. mas eu pedi depois que Mas aí você fez as suas orações. fiz as minhas orações E lá, aí, pedindo, né? mas Pra que ficava Deus- indo e voltando, Para que né? Deus perdoasse e tal, né? Essas coisas todas. E aí ele foi embora. Mas ficou a madrugada toda, né? Não foi... Não, ele foi. Quem ficou a madrugada toda acordado fui eu. Ah! Porque daí Você ficou muito chocado. Porque acendi todas as luzes do quarto. dormiu com a luz acesa. Dormi iluminado. Ou iluminado. Tudo. Daí, eu deitei, fiquei prestando atenção naquela porta. Mas tinha uma relação com os dois travesseiros também, né? Isso, vou contar já. Aham. Então, daí, quando eu coloquei lá, acendi todas as luzes, tornei a observar por todo lugar outra vez, porque você fica assim meio que... Isso foi em São Paulo. Em São Paulo. A gente não sei se você chegou a falar, São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Exatamente, onde eu moro até hoje. lá. Coab 1. Né? Coab 1. Daí, o que acontece? Daí eu fiz essa oração e tal, tudo. Depois de ter lá olhado tudo, fiz aquela revisão tudo, mas deixei todas as luzes acesas. Daí eu estou aqui, aí vi um outro travesseiro ali. Daí eu me lembrei de um pessoal que morava em Guaporema, lá, e diziam que tinha um policial lá que era compadre do meu pai. É aquela história macabra que ele foi desenterrar, ele ficou doente. Esse policial era compadre do meu pai. E na família desse policial lá, o pessoal estava assim, que ele via, esse policial, às vezes ele ficava lá e às vezes ele ia para outra cidade, remanejamentos, aquelas coisas todas. Né? Então, e eles falavam que quando o marido saísse, ou a mulher saísse assim, se você é um casal, né, você nunca durma com o travesseiro da sua esposa, ou sua esposa durma com o travesseiro seu ao lado, se você não estiver. Que tira ali, coloca um... Porque isso atrai o espíritos. espírito da pessoa. Não só da pessoa, de outra pessoa. Falava De outro espírito. Não sei, eu sei que é falar que Atraía fantasma. atraía o espírito da pessoa, porque a pessoa, às vezes, a pessoa estava lá em sonho, ela vinha. Então, Aí vira um portal ali para vir com o que quiser. exatamente, é um negócio estranho. E daí eu comecei a olhar para aquele travesseiro ali, peguei, coloquei lá dentro do guarda-roupa, na hora. Se é coisa ou não, mas nunca mais. Você pode perguntar para sua mãe. Eu não durmo com travesseiro. Não durmo com travesseiro. Nem eu. Assim, Tô fora. Daí o que acontece? No outro dia, eu fui lá buscar vocês lá, vocês ficaram lá outra vez. Eu cheguei lá, Aí eu contei pro seu... O vô Pedro. Só que ele é medroso para caramba. Ele falou pra você ficar, né? Mas ele era muito medroso. Né? E daí eu cheguei lá e falei, olha, aconteceu isso, a pessoa ficou assustado. Meu pai ficou mais assustado do que eu. Não, você não vai cruzar lá, não, você não vai cruzar, você vai... Eu falei, não, eu tenho que tirar alguma coisa limpa, eu não posso ficar nessa. Sim. Eu não posso levar isso comigo. É onde eu moro, né? Eu falei, não posso. Eu falei, eu só não vou levar as crianças hoje, né? Mas eu vou lá. Eu vou lá ou não me chamo. Minha casa, né? Minha casa. Eu vou. Senão, não é. Como que eu vou olhar no espelho amanhã depois? Como que eu. Não, você tem que ir. Mas não, se eu vou ficar aqui, eu vou. Agora, se eu deixo aí. Já deixa arrumar. Arrumado, vai bater. Se bater o ruim, negócio, bater ruim lá, eu volto. Eu volto sim. Daí eu não vou querer, né? Não vou querer também, né? Cara, meu amigo. Quando eu fui chegando dentro de casa, assim para chegar, fui lá, coloquei o carro na garagem, fui subir. Rapaz, eu parei na escada. Eu vou, não vou. Eu subo ou não subo? Não subo. Eu digo, mas não digo. Quando você abre a porta, parece que até o raginho na porta já fica assustado. Daí eu entrei. Primeira coisa, segui todas as luzes. Olhei por baixo da cama, fiz aquela vistoria geral. Aquela investigação. Eu acho que nem o 007, aquela investigação, tanto quanto eu investiguei a casa. Mas eu fui lá, olhei por todos os lados,
Sabe quando você olha uma vez e você, para continuar, volta mais 2, 3 vezes ainda para olhar? Eu fiz isso. Fui lá, olhei tudo e tal. Daí, fui lá, fiz a oração. Rezei. E eu não tenho ideia. Fui lá, apaguei as luzes do quarto, deixei a luz do meu quarto acesa. Dormi. Tranquilamente. Não teve problema. Foi boa, né? Aí nunca mais apareceu nada. Nunca mais apareceu nada. Mas é uma coisa que, se você ouve alguma pessoa contar uma história dessa, você pode até não acreditar, mas isso aconteceu dentro. Sim. E vocês sabiam, né, que eu contei lá. Né, E teve uma coisa, a gente está caminhando já pro final, a gente vai dividir essa gravação, pessoal, em 2 partes, porque tem muito mais histórias, já deu 1 hora aí de papo. Então, a gente vai, já 1 hora de papo. E a gente vai, mas eu preciso contar uma história. Meu pai e minha mãe sabem disso. A minha irmã estava na faculdade e eu cheguei, como sempre fazia, ia direto, falava boa noite, pai e mãe e tal, e ia pro meu quarto. Só que quando eu passei para o meu quarto, eu vi uma menina de pijama, quase levitando, passando pro quarto, como se estivesse correndo. Um pijama claro e tal. E aí eu liguei meu computador, né? Que eu gostava muito de ficar conectado ao computador. O famoso PC. O famoso PC. Eu acho que era o 586 na época. E aí eu gritei o nome da minha irmã. Você lembra desse caso? Vanessa! Vanessa! Aí, obviamente, minha irmã não estava em casa e ela não atendeu. Aí minha mãe falou: Fábio, a Vanessa não está em casa, ela está na faculdade. Aí eu assustei. Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vi uma menina do tamanho da minha irmã passando. E aí, o que bate no nossa... Não foi um medo que me bateu ali, mas uma preocupação com a Vanessa. Ligamos na hora. Vanessa, tá tudo bem? Onde você tá na faculdade? Aí ela estava no meio da aula, falou baixinho: eu estou aqui na faculdade, tá tudo bem, fica tranquilo. E aí a gente ficou aliviado. Mas eu juro que eu vi isso daí, passando aí ali na casa. Gente, É complicado. Vamos, antes aqui de encerrar, né, super agradecer meu pai aqui, que é agora um integrante aqui do Cidade Fantasma, né, tem toda a experiência aí que a gente precisa. Super agradecer vocês, eu estou impressionado com a quantidade de likes, de inscrições. Então, indica o canal aí para um amigo que gosta desse tema, sabe? Já curte tudo, se inscreve, isso ajuda bastante o canal a crescer, né? Procura a gente aí nas redes sociais vizinhas, procura lá a Cidade Fantasma, você sempre vai encontrar a gente aí, inclusive no Spotify, tá? Todo o conteúdo que é gravado aqui eu transformo em podcast. Lá no Spotify você pode acessar lá, inclusive aqui no YouTube também tem a aba de podcast, você pode ver como playlist também. Mas não, super te agradeço você vir aqui pra gente, e a história ainda do Cidade Fantasma nem começou, e a gente já está com vários planos, tem várias coisas para mostrar para vocês. A gente está numa fase de compra de equipamento, né, pai? A gente conseguiu um montão de coisa. Então, assim, clica, compartilha. Se você quiser fortalecer aqui esse projeto, tem o nosso Pix aí. Fica à vontade, né? Qualquer sentir vontade de querer ajudar para esse projeto crescer ainda mais, fica à vontade. A gente aceita de bom grado. Gente, é isso. Vamos encerrar por aqui. Vamos ter parte 2 desse papo, porque eu vou até falar para vocês o que teremos aqui na parte 2. Vamos falar sobre o cavaleiro e o caixão na estrada, o benzimento para perder o medo, um barulho na estrada bastante intrigante. Vamos falar do tropel dos cavaleiros, bicho gritador, chegaremos no bicho gritador, a luz misteriosa na estradinha de Caculé e um montão de outras coisas. Vamos ter histórias de Andrada sobre lobisomem, gente. Então,
Fica com a gente, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e vem com a gente, que a gente vai se esforçar aqui de sempre levar um material bom para vocês. Fantasma à beira da estrada, né? O bicho vai pegar, Tem. Gente, Próximo episódio. tchau, valeu! Alô, alô.